segundo escreveu Marcos. Marcos 10, versículo 46. Amém, irmãos? Marcos 10, 46, irmãos. Quero ler um texto com vocês. Obrigado, Filipão. Amém? Podemos ler? Eu vou ler na versão NVI, pode ser que a sua seja diferente, mas a essência é a mesma. Diz assim o texto, irmãos: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente, diga imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Curve a sua cabeça por um instante, meu querido e minha querida. Senhor Deus e Pai, eu quero te render graças mais uma vez por essa riquíssima oportunidade. Riquíssima, Pai, porque é a tua palavra que está sendo falada nesse lugar. Não é qualquer livro, é a tua palavra. E a tua palavra, ela gera vida. Ela tem poder de transformar. Ela tem poder para curar. Ela tem poder até para ressuscitar os mortos. E é essa palavra que está sendo ministrada, uma porção dela. Então eu oro, Pai, para que o teu Espírito, o teu Santo Espírito, ele use a minha vida, apesar de mim mesmo. Que o teu Espírito encontre liberdade, não apenas na minha vida, mas na vida dos que aqui se encontram, na vida daqueles que estão nos assistindo através da internet. Eu levo a minha mente cativa à obediência do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. E me submeto, Pai amado, a esse senhorio. Pai, eu oro para que espírito de sabedoria e de revelação seja concedido, não apenas à minha pessoa, mas a cada um que aqui está. Mentes cativas, mentes sensíveis. Pai, nós nos desarmamos de nós mesmos, para que o teu Espírito não encontre resistência, mas o teu Espírito encontre uma porta aberta, aonde ele possa entrar, aonde ele possa fazer algo diferente, aonde ele possa transformar, aonde ele possa arrancar tudo aquilo, Pai amado, que é contra a tua palavra, que é contra a tua, Pai, vontade. Sim, Espírito Santo, tua é a palavra.
Só tu tens o poder de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Queridos, sem sombra de dúvida, você já leu ou já ouviu ministrações ou canções que falam a respeito desse homem, conhecido como o cego Bartimeu. Você não vai ver nos evangelhos, muita informação a respeito do cego Bartimeu, nem dos seus familiares. Sejam bem-vindos, irmãos, fiquem à vontade, viu? Você não vai ver muito. Se você não procurar pesquisar a respeito de Bartimeu ou da sua família, dos seus pais, o evangelho aqui, essa palavra, ela não vai te mostrar muita coisa. E esse texto que foi lido aqui agora, de Marcos 10, ele vai encontrar-se também em Mateus, no capítulo 20, do verso 29 ao 34, e vai encontrar-se também em Lucas 18, do 35 a 43. Eu já falei aqui outras vezes que cada um desses evangelistas, quando eles escreveram, eles tinham um objetivo de alcance. O texto é Marcos 10, 46, Renato, viu? Então eles tinham um objetivo de alcance. Qual era o objetivo de alcance? Era o tipo de povo que eles iam alcançar. Então, se você não tiver cuidado quando você lê as escrituras, vocês estão me ouvindo bem? Se você não tiver cuidado quando você está lendo as escrituras, no sentido da interpretação, você pode achar que a Bíblia está se contradizendo, mas ela não se contradiz, ela fala o que é a verdade. Porque quando você lê Mateus, a Bíblia vai dizer que eram dois cegos. Dois mendigos. Mas Marcos, ele é específico, ele diz que era um cego chamado Bartimeu. Mateus, ele está falando verdade ou mentira? Ele está falando a verdade. Do pai de Bartimeu. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Como eu disse, na Bíblia há poucas referências a respeito da família biológica desse cego. Nós não vamos encontrar muitas coisas. Mas segundo Flávio Joséfo, ele vai dizer que o pai de Bartimeu, Timeu, como a Bíblia vai dizer, ele era um general do exército de Israel. Ele fazia parte do exército de Israel. Ele, durante muito tempo, ele foi um general de Israel. Mas chegou um período, acredito que pelo tempo, a velhice,
ele teve que deixar de lado aquele serviço que ele prestava para Israel. E aí ele tomou outra direção, ele se tornou uma pessoa bem-sucedida na área, comerciante daquele tempo. E exatamente nesse período foi o período em que os romanos invadiram e saquearam a Palestina, aquela região lá. E aquele comerciante chamado Timeu, que agora já não era mais um general de Israel, mas ele tinha uma vida comum, ele era bem sucedido, mas ele tinha uma vida comum. Então todas as pessoas daquela época que tinham bens, que eram bem sucedidos, o Império Romano confiscou tudo. Eles tomaram literalmente tudo daquelas pessoas que eram bem sucedidas. Nós sabemos que o Império Romano, além dele fazer essas coisas, eles ainda cobravam impostos além do normal. Preste bem atenção a essa história, que você vai entender o contexto. Então o que aconteceu? Aquele homem que já tinha dentro dele, né, aquela natureza, digamos assim, de militar, de guerreiro, de lutar, ele tinha habilidades nessa área. Achou-se nele agora a necessidade de se rebelar contra o Império Romano. Ele sentiu a necessidade, ele não aceitava o que o Império Romano estava fazendo com aquele povo, tomando à força os seus bens. Então, como ele tinha essa habilidade de exército, de guerra, de general, ele começou a reunir um grupo para agora ir contra o Império Romano. E ele foi visto pelo Império Romano agora como não mais um comerciante bem sucedido, mas eles viram, o Império Romano viu agora Timeu como uma ameaça, como uma pessoa perigosa para o Império Romano naquela época. Então o que foi que eles fizeram? Eles mataram Timeu. Eles crucificaram Timeu. A crucificação, ela é um tipo de morte que foi criada, digamos assim, pelo Império Romano. Era um costume deles matarem dessa forma, crucificado. E o que é que acontece? O filho de Timeu, segundo Paulo José, as pesquisas no decorrer do tempo, Bartimeu, para que ele não viesse, olha só, meu irmão, para que ele não viesse, quando crescesse, ser como o pai dele, ou seja, se tornar uma pessoa revoltada com o império, né? Trazer dentro dele, ou seja, mataram o meu pai, tomaram tudo que nós tínhamos, para que ele não crescesse e viesse ser como o pai dele era. O Império Romano, uma das formas que eles tinham de frear a vida dos seus filhos, e nesse caso aqui foi arrancando os olhos. Olha só que coisa terrível. Para que eles não viessem ver e nem ter aquela facilidade de um dia crescer e se tornarem um guerreiro e saquearem e guerrearem contra o Império Romano. Então aquilo servia como um tipo de sacrifício para que ele não viesse ser como o pai dele era, para que ele, quando crescesse, não viesse contra o Império Romano. Então eles arrancaram os olhos. Isso é algo que Paulo José vai falar, um grande judeu, historiador, que influenciou muitas pessoas. Isso não é algo que está na Bíblia. Eu estou falando isso para que você entenda o contexto daquilo que eu li. Quando o texto começa, ele diz, olha, então chegaram em Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. Primeira coisa que a gente precisa saber, ele não era uma pessoa cega de nascença. Ele não nasceu deficiente, ele não nasceu cego. O tornaram cego, o fizeram cego. E
De um filho de um homem bem-sucedido, ele se tornou um mendigo. Ele se tornou uma pessoa desprezível, ninguém dava atenção para ele. Ele era mais um que estava ali para pedir esmola. Quando Pedro e Tiago vão entrando na porta da Formosa, a Bíblia diz que lá tinha um coxo, que era hábito dele pedir esmolas. Então as pessoas que eram desprezadas naquela época, era hábito delas estar em qualquer lugar onde ou entrasse ou saísse alguém para que eles pudessem pedir esmola. Era o caso desse homem. Era o caso de Bartimeu. Quando ele ouviu falar que Jesus estava entrando naquela cidade, e aí a gente precisa também fazer essa diferença, que essa Jericó que a Bíblia fala, não é aquela Jericó em que as muralhas caíram. Amém? Existiu naquela região uma nova Jericó, e era nessa nova Jericó que se encontrava esse cego. Era nessa nova Jericó em que Jesus estava passando. Por que não era na Jericó que as muralhas caíram? Porque naquela época, segundo os historiadores, não havia habitação naquele lugar, naquele lugar que foi destruído. Jesus não iria para um lugar onde não existia ninguém. O único lugar que ele foi que não tinha ninguém foi o deserto, mas ele foi com um propósito. Então Jesus, na verdade, ele não estava, digamos assim, com o intuito de vamos a Jericó. Não foi esse o propósito que Jesus tinha de ir a Jericó. Ele ia para Jerusalém. Se você for observar, esse aqui foi o último milagre que Jesus fez no seu ministério. Ele estava indo para Jerusalém, estava se aproximando a festa da Páscoa. Havia muito dessa peregrinação, dessas caravanas de irem para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E junto com Jesus iam muitas pessoas, e uma multidão. Sabe, irmão, nós podemos aprender muitas coisas com a vida desse homem. Eu passei hoje a minha manhã toda e a minha tarde toda lendo, relendo, lendo Marcos, lendo Mateus, lendo Lucas. Voltei de novo Marcos, Mateus e Lucas, porque eu queria que Deus falasse algo ao nosso coração. E como eu disse, cada um dos evangelistas, eles focam algo. Marcos fez questão de focar esse homem. Quais são as lições, Rodrigo, que nós podemos aprender com esse cego? O que é que ele tem para nos ensinar? Um homem que viveu há tanto tempo lá atrás, que até cego era, que até mendigo era, que até desprezado era. O que um mendigo, cego, desprezível tem o que nos ensinar, irmãos? Talvez ele não tenha nada, mas as experiências que ele passou, aquelas ações, aquele momento que ele teve precioso com Jesus, pode nos ensinar muita coisa. Um dos termos que esse cego vai falar quando ele percebe que Jesus está ali, ele diz: olha, filho de Davi. Porque esse termo, filho de Davi, trazia para os judeus que o Messias, todos nós sabemos, né? Mas os judeus também, que o Messias, ele vem da descendência de Judá, ele vem da tribo de Judá, ele tem que sair daquele povo, daquela descendência. E ele sabia da história, esse cego, ele sabia da história, ele não era, digamos, um estranho. Ele só era uma pessoa que foi desprezada. Ele não quis ser assim, fizeram ele ser assim. Estão comigo, irmãos? Então a primeira coisa que nós podemos aprender com esse cego é que, apesar de cego, Bartimeu tinha uma visão. Como pode alguém cego ter uma visão? Bartimeu, ele tinha uma deficiência
física. A deficiência visual dele era física. Não era uma deficiência visual onde ele pode ver por dentro. A deficiência física de Bartimeu não o limitou. Não o limitou a ter uma esperança. Quando ele soube que Jesus estava ali, pertinho dele, passando por ele já tinha informações de quem era Jesus, do que Jesus vinha fazendo. Eu disse que esse é o último milagre de Jesus como homem. No ministério dele, esse foi o último milagre. Então, se foi o último milagre, ele já tinha curado aquela mulher do fluxo de sangue. Ele já tinha curado os 10 leprosos. Ele já tinha curado aquele leproso que, quando ele desceu do monte, chegou diante dele e Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ele quer ser limpo. Jesus já tinha feito tudo isso. Essas informações, esses testemunhos já tinham rodado aquela região. Então, quando ele soube que aquele homem que estava passando por ali naquela cidade era Jesus, ele já sabia do que Jesus era capaz. E sabe o que é que me chama a atenção, filho? É que ele não disse: Jesus, cura a minha vista. Ele disse: Jesus, eu quero ver. Ele não disse logo isso. Ele disse: Jesus, filho de Davi, reconhecendo ele, deixando claro para Jesus que ele sabia que ele era o Messias, que ele não era um homem comum. Filho de Davi, tem compaixão de mim, se compadece do meu estado. Ele pediu isso: compaixão, misericórdia, se compadece da minha situação. Ele não tinha culpa. Bartimeu não tinha culpa de estar naquela situação. Bartimeu, ele tinha uma deficiência física, mas mesmo com a deficiência física da vista, ele tinha uma visão de quem era aquele homem. Verdadeiramente ele é o Messias, porque o que eu ouço sobre ele, o que ele vem fazendo, tem compaixão de mim. Eu acredito que para Bartimeu ali foi a oportunidade na vida dele, desde quando ele passou a ter consciência do que tinha acontecido com ele. Ali foi a primeira oportunidade que ele teve, porque ele já estava ali há muito tempo. Não foi dito para Bartimeu: olha, Bartimeu, hoje vai passar um homem aqui chamado Jesus, e ele tem poder de curar, e ele pode fazer com que você veja. Ele não teve essas informações, não foi colocar, não tinha lá um anúncio como nós fazemos nos nossos dias na internet: hoje vai ter culto, amanhã tem oração, sexta-feira tem isso. Ele não tinha outdoors, não existia uma publicidade que dizia para ele: olha, Jesus de Nazaré vai passar aqui, ele está indo para Jerusalém, ele vai ser morto, e ele está aproveitando esse momento para curar os enfermos. Não existia essa anunciação. Era do costume dele de estar naquele lugar para pedir mais uma esmola. Você consegue entender comigo que ele não pediu esmola nesse dia? Ele não pediu esmola, Sueli. Ele pediu: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele tinha uma visão, e essa visão o levava a alcançar algo. Estão comigo? Olha o que diz o verso 47. Quando ouviu que Jesus de Nazaré, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Ele não falou de qualquer jeito, Léo. Ele não falou de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele começou a... ele estava distante, sem dúvida. Ele começou a gritar: Jesus,
filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não conseguia ver, mas ele conseguia falar. Ele não conseguia ver, mas ele conseguia ouvir. Ele não conseguia ver, mas ele conseguia andar. Pega comigo isso. Ele não via, mas falava, ouvia e andava. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com o cego Bartimeu, lendo esse texto que nós lemos aqui agora, é que ele teve uma atitude de humilhação. Ele se humilhou diante de Jesus. Todo mundo que olhava para Bartimeu já o identificava, que ali era um esmoléu. As pessoas muitas vezes nem procuravam saber a história daquela pessoa, mas a forma em que se vestia, os locais em que se encontrava, já denunciava para quem passava, sobretudo se fosse uma pessoa bem-sucedida, já denunciava que ele era uma pessoa desprezível, sem referência, que não tinha nada para oferecer. E sabe, ele tinha essa consciência de que, entre aspas, ele não tinha nada para oferecer, que ele era desprezível. E mesmo sendo Jesus, ele sabia que dentro dele tinha que ter uma atitude de humilhação, uma atitude de implorar, de suplicar. Quando nós queremos algo, com todo o nosso vigor, nós insistimos. Nós ficamos ali insistindo, enquanto nós não conseguimos, nós não ficamos quietos, não é assim? Pois você pode até se dar mal, se você não tiver uma direção de Deus, se você não tiver uma direção do Espírito, você pode até se dar mal, mas você não desiste, você insiste. Às vezes tem pessoas te dando conselho: olha, não vai por aí não, não faz assim não, porque tu vai se dar mal. Eu conheço pessoas assim, que a gente fica dando conselho o tempo todo, que a gente fica dizendo: olha, não faz assim, cara, se tu fizer assim, tu vai se dar mal, espera mais um pouco, relaxa, não retribui na mesma moeda, sabe? Ouve, deixa entrar aqui e sai aqui. Mas as pessoas se deixam ser levadas mais pela carnalidade, mais pela emoção, mais pelo desejo, e aí às vezes se dão mal, insistem, que não é bem o caso dele, mas ele insistiu, ele se humilhou diante de Jesus, por misericórdia e compaixão. O versículo 47, ele é bem claro quando diz que ele estava ali chamando Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo as suas limitações. Ele não podia ver aquelas multidões que estavam acompanhando Jesus. Ele não podia ver, ele não tinha esse prazer, sabe? Ele estava ali limitado a uma deficiência física. Era necessário que ele se humilhasse. Uma outra lição, queridos, que nós podemos aprender com Bartimeu, com este cego, é a perseverança dele. Mais uma vez, no versículo 48 vai dizer: mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim, isso era comum no meio das pessoas que estavam com Jesus.
de repreender, de repreender o flagelado, de repreender o doente, de repreender o necessitado. Não era assim? Era. Toda a vida que Jesus passava, que um flagelado, ou um doente, ou uma pessoa desprezível, chamava por Jesus, as pessoas que estavam ao redor dele, deixa o mestre, repreendia aquela pessoa. Mas quanto mais, eu acho interessante no texto, porque quanto mais as pessoas o repreendiam, mais ele gritava. Quanto mais as pessoas o impediam, mais ele gritava. Quanto mais as pessoas não queriam que ele tivesse acesso a Jesus, mais ele gritava. Para um bom entendedor, irmão, isso é uma perseverança. Está todo mundo ali contra você, né? Você não está querendo dinheiro, você não está querendo nada, você está querendo só compaixão. Você está querendo só misericórdia. Isso é pedir demais, irmão. É demais pedir compaixão, é demais pedir misericórdia. Se tivesse pedindo pelo menos dinheiro, mas estava pedindo misericórdia, e ainda assim, aquelas pessoas que estavam com ele, que se diziam religiosos, que estavam indo para uma festa religiosa, estavam ali impedindo de o bem ser feito. Mas ele perseverava. A Bíblia diz que quanto mais as pessoas o repreendiam, Silvana, mais ele gritava, mais ele clamava, mais ele chamava por Jesus, mais ele pedia compaixão, mais ele pedia misericórdia. Sabe, perseverança tem sido algo que está faltando no meio de muita pessoa que se chama povo de Deus. Tem muitas pessoas desistindo na beira do caminho. É interessante que a Bíblia diz que ele estava na beira do caminho. Tem muitas pessoas desistindo fácil, Silvana, desistindo de Jesus, desistindo da vida. Eu nunca recebi tanto pedido, eu nunca recebi tanto pedido de oração como eu tenho recebido nesses dias. Eu estava falando com a minha esposa esse dia, amor, eu vou criar um WhatsApp só para oração da igreja, só para oração. Eu vou divulgar esse WhatsApp só para as pessoas que quiserem pedir oração. Vai ser uma conta comercial. Você vai dizer para que você quer a sua oração, e a gente vai ver todas as mensagens que vai chegar, seja ela escrita, seja ela em áudio, e nós vamos colocar diante de Deus cada oração. Eu recebi pedido de oração por pessoas que estavam tentando suicídio, por pessoas que estavam enfermas. Mas do mesmo jeito que tem pessoas buscando, clamando por Jesus, tem pessoas desistindo facilmente. Ele não desistiu facilmente. Ele poderia, esse cego agora, se sentir uma pessoa mais condenada nesse mundo por coisas que ele nem fez. Não é assim que muitas vezes nós vemos as pessoas? Tem gente que diz assim, Deus está vendo tudo e não faz nada. Tem uma pessoa que nesses dias era desse jeito, porque o filho estava doente, aí ele queria que Deus fizesse algo sobrenatural na vida do filho dele. Aí ele não se dá por satisfeito, ainda influencia outra pessoa para ser como ele é. Esse negócio de Deus, que Deus é esse que tem poder para curar, não tem poder para fazer nada, como se Deus fosse um empregado. Se Deus cura, ele é Deus. Se ele não cura, ele não é Deus. É assim que as pessoas têm tratado Deus. Deus é meu empregado, ele tem que fazer o que eu quero. Não, irmão, Deus não é empregado de ninguém, já falei isso. Deus, ele fazendo ou não fazendo, ele é Deus, acredite você ou não. Vamos ver o que é que eu estou fazendo para que essa situação... Vamos ver o que eu tenho feito para chegar na situação que chegou. Qual foi a minha participação nessas coisas que estão dando errado? Será que eu fui obediente? Será que eu ouvi os conselhos? Será que eu ouvi a voz de Deus? Ou eu estou sempre seguindo a minha soberba, o meu orgulho, o meu autoritarismo? Aí quando tudo der errado é Deus.
Alô? Ele foi perseverante. Ele não queria saber. Ele já passou o tempo dele. Ele passou o tempo dele todo sofrendo, fragilizado e limitado. Pedir compaixão e misericórdia nunca é demais. Foi o que ele pediu. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo que vem depois diz assim, ó: Jesus parou e disse. Se ele tivesse parado porque aquela multidão tinha tentado impedir, será que Jesus tinha dito? Será que Jesus tinha parado e tinha dito: chame ele? Será que se esse cego tivesse olhado para as circunstâncias, qual era a circunstância daquele cego? Primeiro, a deficiência dele, a limitação dele, a fragilidade dele, uma multidão que seguia Jesus. Tudo isso eram circunstâncias que estavam se levantando contra a vida daquele homem para que ele não alcançasse Jesus. Irmão, insistir por Jesus, insistir nele, a gente alcança. Se nós insistimos, se nós buscarmos, se nós perseverarmos, nós alcançaremos. E muitas das vezes nós somos pessoas saudáveis, temos olhos físicos enxergando, temos 2 braços, 2 pernas, estamos saudáveis, mas muitas vezes pessoas que externamente estão saudáveis, por dentro estão engessados, estão cegos, limitados, fragilizados, cheios de vitimismo. Porque as pessoas hoje querem ser vítimas. Ei, irmão, deixa eu dizer algo para você essa noite. Jesus não morreu numa cruz. Escuta isso. Jesus não morreu numa cruz para fazer você de vítima. Jesus morreu numa cruz para ele te tirar de uma condição que você existia, que você tinha antes dele morrer por você. A sua condição, o seu destino antes de Jesus morrer naquela cruz era condenação eterna, era via inferno. Mas ele morreu para que você não fosse mais. Então você não é vítima. Você não é vítima do acaso. Você não é vítima da sociedade. Você não é vítima de algo que deu errado na medicina. Não, irmão, você nasceu para ser alguém. E se você é alguém, houve outro alguém que pagou um preço por você, chamado Jesus Cristo. Ele morreu para que você fosse alguém. Jesus não morreu para aquele cego continuar um cego, esmoléu, limitado, fragilizado e excluído pela sociedade. Porque uma pessoa na condição dele, naquela época, naquela região, era excluído. Ele só tinha direito de ser um esmoléu. E quando dava, e quando o davam, ele foi perseverante. Um outro aprendizado que nós podemos ter com Bartimeu
que ele foi um homem de atitude. É o que tem faltado, o que tem faltado no meio do povo de Deus, Renato, muito, é atitude. Temos atitude para muitas coisas, mas quando se trata das coisas de Deus, parece que aquele poço de atitude some. Esse homem tinha atitude. Olha só o que diz o verso 50. Deixa eu ler o 49 de novo. Jesus parou e disse: chame-no. E o chamaram. Aquela mesma multidão, aquele mesmo povo que estava dizendo assim: não, repreendendo ele, não, ei, pode zoada, ei, quem é você? Ei, incomode o mestre, não. Essa mesma multidão que achava que estava fazendo algo de bom para Jesus, porque na mente dos religiosos é assim, né? Repreender as pessoas que não são como eles são, é como se estivesse fazendo a vontade de Deus. Não, na mente daqueles religiosinhos que estava cheio de auréola na cabeça, achava que repreender um homem cego estava fazendo a vontade de Jesus, estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando Jesus ouve a voz do cego, o que é que Jesus fala? O que é que Jesus faz? Jesus faz duas coisas. Ele para e diz: chama ele, traz ele. Jesus não deu continuidade no que eles estavam fazendo, repreendendo. Não, Jesus não parou e peraí. Chama ele. Jesus ouviu um pedido de compaixão, Cris. Jesus ouviu um pedido de misericórdia. Jesus nunca disse não. Jesus, por onde passava, irmãos, aonde tinha uma pessoa enferma, Jesus tinha prazer de curar. Aonde tinha um paralítico, Jesus tinha prazer em trazer de volta a saúde. Jesus tinha prazer até de ressuscitar o morto. Mas na mente de muitos, Jesus quer excluir, Jesus quer deixar bem longe. Se engana quem pensa assim. Jesus, quando ouviu a voz do cego, ele parou e disse: chame ele. Isso que eu vou falar agora é forte. A atitude do cego, no versículo 50 diz assim, ó: lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. De um salto, lançando sua capa fora, de um salto pôs-se de pé e foi em direção de Jesus. Três coisas: se despiu daquela capa, se pôs de pé e foi em direção de Jesus. E aí, irmãos, aquela capa, ela tinha um significado. Aquela capa, ela não só mostrava para as pessoas, Léo, que ele era uma pessoa esmoléu, porque era de costume aquelas pessoas esmoléu, desprezadas, sempre ter aqueles panos de saco. Já mostrava, é uma pessoa doente, isso aí é um pobre, não tem família, não tem descendência, não tem nada. Aquela capa já deixava isso, sabe, definitivo para todo mundo. E a Bíblia diz que quando Jesus diz: chama ele diz: lançando a sua capa fora, pôs-se de pé e foi em direção de Jesus. Aquela capa não apenas denunciava para as pessoas quem ele é, significava a sua identidade. Todo mundo sabia que ele era um esmoléu. Só aquela capa já dizia isso para as pessoas. Mas não apenas isso. Aquela capa, ela representava a condição daquele mendigo cego.
o identificava como alguém em condição de miséria. Olha só, Bartimeu precisou se desprender de sua capa, o qual representava pelo menos 3 coisas: algo do seu passado, que representava a sua miséria, uma coisa que era apegada a ele, um objeto que atrapalhava ele correr ou se locomover rapidamente. Olha só, quando você vê no natural, você só vê uma capa, uma vestimenta qualquer, mas significava para aquele homem isso. Aquela capa, se ele não se desprendesse dela, aquela capa mostrava para ele os anos que ele estava vivendo, mendigando, cego, lembrando da história que fizeram com a família dele. Aquela capa lembrava tudo isso para ele. Aquela capa denunciava a identidade dele, quem ele era. Simbolizava, significava muitas coisas. Era necessário ele se desprender do seu passado. Era necessário ele se desprender daquilo que impedia ele a se mover com mais agilidade, com mais rapidez. Houve uma necessidade. Vem, manda ele vir, chama ele. A Bíblia diz que de um salto ele se pôs de pé, lançou aquela capa fora e foi ao encontro de Jesus. Sabe, amado, muitas vezes nos nossos dias nós temos pessoas presas em passados, que Jesus já lançou fora, que Jesus já pagou o preço por ela. E se nós não nos desprendermos disso, se nós não lançarmos fora essa capa de insignificância, porque capa ela significa isso, a identidade, fala da nossa vida. Se nós não nos desprendermos de coisas que têm nos aprisionado, nós não vamos conseguir nos mover na velocidade de Deus. Nós não vamos conseguir viver a vontade de Deus. Se esse homem não tivesse tomado uma atitude como ele tomou, de se desprender do seu passado, de se desprender de tudo aquilo que era empecilho, aquela capa se tornava um empecilho para ele se mover. Se ele não fosse um homem que tivesse uma atitude, se ele não fosse um homem que tivesse perseverança, talvez o escrito que estaria aqui agora não seria esse. Ele decidiu. Nós também precisamos decidir. Precisamos renunciar coisas para nos aproximarmos mais de Jesus. O que tem sido empecilho na sua vida? O que tem impedido a sua comunhão? O que tem impedido a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus? Porque muitas vezes nós pensamos que só o que impede o relacionamento da gente com Deus é o pecado. O pecado ele não só impede, ele separa. Mas tem coisas no nosso reino natural que tem tomado mais tempo nas nossas vidas do que a nossa intimidade com o Pai, do que um momento de oração, do que um joelho no chão. Nós nem percebemos que aquilo tem sido um empecilho que tem atrapalhado o nosso crescimento espiritual e a nossa comunhão com Deus. Estão comigo, irmãos? Precisamos renunciar a essas coisas. Precisamos nos desapegarmos de coisas que é empecilho para o nosso avanço, para o nosso crescimento, de coisas que têm nos impedido. Faz uma alta reflexão, irmão. Você não precisa lançar a sua vida, como muitas pessoas fazem, em uma rede social, para as pessoas perceberem que você está mal, que você brigou com alguém, que você se separou, que alguém lhe traiu, que hoje é comum. Quer saber da vida das pessoas? Vai para a rede social.
que as pessoas têm regredido, elas não têm avançado, elas têm recuado, e acham que colocando a sua vida exposto, colocando a sua vida exposta em uma rede social vai resolver. Meu irmão, vai resolver quando eu expor a minha vida para Deus. Deus até já sabe de tudo, mas Deus quer ouvir você. Deus quer saber se você vai largar ou se você vai continuar achando que está omitindo. Deus quer ouvir uma voz. Deus quer ouvir a sua voz de arrependimento, a sua voz de rendição, a sua voz de entrega, a sua voz de busca. Deus quer ouvir. Esse homem teve que ter atitude para as coisas acontecerem, Renato. Ele teve que agir, como eu já disse, diante de muitas circunstâncias, diante de muitas coisas. Sabe o que é que me deixa mais feliz nas ações desse homem? Olha só, eu estou sem relógio ali, mas dá para me ver aqui. Olha só, no versículo, vamos ler o 50 de novo. Olha só, o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Jesus vinha, o povo repreendia, ele gritava: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim. E aquela multidão repreendendo, mas na hora que Jesus ouviu, Jesus parou e disse: chame ele. E quando ele vem, ele se dispôs daquela capa, joga aquela capa fora, se põe de pé e vai. Esqueceu o seu passado, tudo que limitava. O que é que você quer? Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Será que Jesus era tão infantil de um jeito que ele não conseguia ver o que é que aquele homem queria? Claro que sabia. Jesus queria ouvir dele. Jesus pergunta: o que é que você quer? Jesus quer ouvir uma resposta. Ei, rapaz, no fundo eu já sei, mas me diz se essa realmente é a tua vontade. Eu sempre falo que a boca fala do que o coração está cheio. O coração daquele homem estava cheio de esperança. O coração daquele homem estava cheio de vontade de enxergar. O coração daquele homem estava cheio de fé, porque a resposta de Jesus quando ele alcança é a tua fé. Estava cheio de fé. O que é que você quer? Ele diz o seguinte: o cego respondeu: mestre, eu quero ver. É interessante que ele diz que quer ver, mas olha só como Jesus vai responder para ele. Mestre, eu quero ver. Disse Jesus: a sua fé o curou. Imediatamente. Olha só, que algo aconteceu na vida dele. Eu não cheguei a ver, Vitor, quantos anos esse homem estava doente, cego. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia vai dizer 12 anos. Tinha uma outra mulher encurvada que tinha não sei quantos anos. Tem situações que a Bíblia já externa para nós. Ele aqui eu não vi. Posso até ter passado desapercebido nas leituras que eu fiz, mas eu não vi, não lembro agora. Mas a Bíblia diz que imediatamente. O que é que você entende por imediatamente? Qual é a definição que você tem por imediatamente? Não importa o tempo que ele passou naquela condição, ele não se maldizia, ele não teve a oportunidade que
aquela mulher teve. Ah, Senhor, há tantos anos eu estou doente, há tantos anos eu venho gastando dinheiro com os médicos, e a minha situação ia de mal a pior, já procurei os melhores médicos, gastei tudo que tinha e não encontrei nada, mas quando eu ouvi falar de você, eu disse, se eu tão só, não teve essa história aqui. Ele não teve a oportunidade de dizer, segundo Flávio José, né? Meu pai era um grande homem do exército militar e ele se aposentou e se tornou um comerciante bem sucedido, e o Império Romano veio e aí tomou tudo que ele tinha. Ele se revoltou, reuniu um grupo para ir contra o Império Romano. O Império Romano viu meu pai como uma ameaça, o Império Romano viu meu pai como uma pessoa perigosa, e aí eles mataram meu pai, crucificaram, e eles, com medo de um dia eu ser alguém como meu pai, eles arrancaram os meus olhos. Não houve isso aqui. Ele não teve o tempo de contar essa história para Jesus, mas Jesus perguntou para ele, o que você quer? E ele disse, eu quero ver. A Bíblia diz que imediatamente ele recuperou. O que você entende por recuperar, irmão? Eu disse que só se multiplica algo a partir do que já existe. Só se recupera algo a partir também de algo que já existia. Não se recupera do novo. Isso nos dá uma ideia de que aquele homem um dia enxergava. Isso nos deixa mais certo de que aquele homem não nasceu com um problema visual, mas causaram isso nele. O que é que eu entendo? Que não importa a tua deficiência, ainda que as pessoas causem algo na sua vida, Deus tem poder para restaurar, Deus tem poder para recuperar. Aquele homem tinha perdido a sua visão porque alguém tinha causado aquilo, mas ainda assim Jesus recuperou. Jesus continua fazendo a mesma coisa hoje, irmão. Jesus continua recuperando visão. Jesus continua levantando os paralíticos. Jesus continua ressuscitando mortos. Olha só, para a gente fechar, eu queria convidar a Suelen. Olha só o que diz a palavra. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi embora. Não. Voltou a pedir esmola. É assim que diz? Não. Ele voltou a ser um mendigo. Não. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus. Ele não só recuperou a visão, mas como ele decidiu, a partir desse momento, a partir de agora, eu vou dedicar a minha vida a esse homem que me salvou, que me tirou do monturo, que me tirou de uma condição de condenação, que me devolveu a minha vista. Aquele homem não se sentia uma vítima da sociedade. Aquele homem tinha fé no coração. Aquele homem tinha esperança. Um dia eu vou sair dessa situação. Um dia chegará alguém na minha vida onde ele vai mudar o cursor da minha história. Nós precisamos ter essa visão. E não podemos nos esquecer do autor e consumador da nossa fé. Sabe, a forma de você ser grato a Deus não é apenas receber o que Ele tem para te dar, não é apenas receber uma cura, não é apenas ter uma família restaurada, não é apenas voltar a ver, não é apenas voltar a andar. Uma forma mais grata que você tem a Deus pela sua vida é de você o reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E sabe que Ele não nos cobra nada? Quero concluir dizendo o seguinte:
Apesar de cego Bartimeu ser cego, ele tinha uma visão. Ele se humilhou, ele foi perseverante, ele teve atitude e ele seguiu Jesus. Eu não sei se isso é suficiente para você. Apesar de toda a injustiça que Bartimeu poderia ter sofrido em sua vida, Deus lhe deu uma oportunidade, o qual ele aproveitou muito bem. Deus sempre nos dará uma oportunidade de encontrar o Salvador, o caminho verdadeiro. A Bíblia diz que ele estava na beira do caminho, mas quando ele encontrou Jesus, ele entrou no caminho. Eu queria convidar você a ficar de pé, se você pode. Eu queria louvar uma canção que tem tudo a ver com isso que nós ministramos aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei como está a tua vida, sabe? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que tem te limitado. Eu não sei o que tem te impedido de enxergar além. Mas Jesus está aqui. E Ele pode mudar a tua história. Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui te perguntando o que você quer. Ele quer ouvir uma resposta sua. Talvez o que você quer de Jesus não seja eu quero ver. Talvez seja eu quero te tocar. Talvez seja eu quero te sentir. Eu não sei, eu não te conheço, eu não sou o Espírito Santo. Eu não tenho poder de ver a profundeza do seu ser. Eu não tenho poder de ir além nas suas emoções, na sua alma. Eu não tenho, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós e que está aqui essa noite, Ele tem esse poder. Ele quer encontrar você apenas uma liberdade. Dê liberdade ao Espírito Santo agora, para Ele ir no mais íntimo do seu ser. Abre o teu coração, fala para Ele. Enquanto nós ministramos essa canção, faz a tua oração ao Senhor. Derrama o teu coração diante dEle. Uma cidade chamada Jericó, Oh, aleluia, Deus. anunciaram que Jesus ia passar. Sim, Deus. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, Sim, Senhor. tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, Sim. atende ao meu clamor. Ele está aqui, Ele está querendo ouvir a sua voz. Ele está perguntando o que você quer. A multidão vendo clamar, diziam eles: Ele não pode te ouvir, não podes alcançar o Mestre, não adianta insistir.
a bênção ele queria receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, Diga isso. tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Tenha compaixão Se de você mim. quer a compaixão e a misericórdia, diga isso a Ele. Ah, eu preciso da tua misericórdia, Pai. Eu preciso da tua compaixão. Oh, Senhor, sim, Pai. Tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Oh, Senhor. Davi, atenda ao meu clamor. Sim, Deus, nós somos pessoas que necessitamos da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu perdão, do teu amor, da tua cura. Seremos sempre dependentes. Não somos pessoas autossuficientes. Nós somos dependentes da tua graça. Nós somos dependentes da tua misericórdia. Somos dependentes da tua compaixão. Esses são os combustíveis que nos mantêm ligados, conectados com o teu Espírito. Nós não queremos sair debaixo dessa graça. Senhor, nós não aceitamos que nada venha nos limitar, de maneira que nós não tenhamos como chegar até a Ti para nos render e nos prostrar. Nós vimos nesse texto que aquele homem teve que se desprender, ele teve que ser perseverante, ele teve que, mesmo com uma deficiência visual, ainda assim ele conseguia te ver. Ah, hoje eu estou vendo pela fé o Messias, o Filho de Deus. Ah, hoje eu posso clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, que nós sejamos, Pai amado, pessoas perseverantes, pessoas ousadas, pessoas dispostas a abrir mão de tudo aquilo que nos impede de avançar, de estarmos prostrados aos teus pés. Tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite que está enfermo, querendo que alguém ore. Se você está enfermo, seja qual for a tua enfermidade, eu queria orar pela sua vida. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero impor as mãos sobre você. Jesus que curou o cego Bartimeu, Ele está aqui. Ele pode curar você, Ele pode te libertar das tuas limitações, das tuas dores, dos teus flagelos. Não se limite. Pode ser que espiritualmente haja uma multidão te repreender. Não deixa o mestre, não deixa o Senhor seguir. Mas Jesus está aqui para ouvir a sua voz. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está aqui essa noite. Ele pode curar você. A última coisa que Jesus disse para ele foi: olha, a tua fé te curou. A atitude que você via até a mim demonstrou o quanto você tem fé. Jesus dizia isso. E Jesus dizia: a tua fé me curou. A tua fé te curou. E sabe o que aquele homem fez? Ele não saiu
dizendo para todo mundo: Jesus me curou, Jesus me curou. Ele saiu seguindo Jesus, sendo grato. Então eu não sei se você está com algum problema de enfermidade, mas Jesus pode curar você. Eu não sei se você está longe de Jesus, mas você pode estar perto dele hoje, se você quiser. Se você quiser decidir voltar para Jesus, seguir Jesus, Ele está aqui parando e dizendo: chama, chama. Então, enquanto os meninos estão ministrando essa canção, eu vou orar pela vida da minha irmã, e você pode vir aqui ainda para me orar por você. E em seguida nós vamos concluir e vamos para os nossos lares, amém? Então vamos, feche os teus olhos, vamos continuar louvando. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Em nome de Jesus. Deus, Ele continua o mesmo hoje, Ele continua o mesmo amanhã e sempre será. Você acredite ou não, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que curou há mais de 2000 anos atrás é o mesmo que continua curando hoje. Deus quer que fé esteja no seu coração. Deus quer que tenhamos ousadia. Deus quer que tenhamos intrepidez. Deus quer que chamemos a existência pela fé. Então, se o seu caso é saúde, chama pela fé. Se o seu caso é libertação, aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer por mais uma reunião. Eu quero te agradecer por mais um culto, Pai, onde a tua presença se manifesta. Agradecer por cada filho que aqui está nessa noite, por cada visitante que está aqui essa noite. Nós somos gratos, cada um deles. Que eles possam, Pai, não só hoje se sentir bem, mas quantas vezes eles quiserem voltar a esse lugar, eles se sintam bem, eles se sintam em paz, eles possam estar aqui e perceber que a tua presença está aqui, Deus. Só o Senhor pode recompensá-lo, cada um deles que estão nos visitando aqui essa noite, Deus. Obrigado, Pai, pelos ministros da música, por cada um, pelos louvores dessa noite que foram entoados a Ti, Deus. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pelos livramentos, como o João Vitor falou.
Às vezes nós temos o entendimento que um livramento é só quando somos livres de um tiro, de uma facada. Existem livramentos que nós nem sabemos e o Senhor tem nos dado todos os dias. Obrigado por cada um deles, pela tua proteção. Obrigado porque os teus anjos, eles estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. O Senhor livra e guarda. Sim, Deus, eu já oro, Pai, te pedindo que a nossa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana próspera, seja uma semana de oportunidades para falar do teu amor, para falar, Pai amado, da tua compaixão, da tua misericórdia, da tua salvação, seja na rua, seja no carro, seja no ônibus, seja no nosso trabalho, na escola, onde nós pusermos as plantas dos nossos pés, nós não desperdiçamos nenhuma das oportunidades que é nos dado para falar que Jesus é o Senhor. Amém, queridos? Deixa eu dar só alguns avisos antes de nós sairmos, por favor. Toda quarta-feira, você pode sentar. Toda quarta-feira nós temos culto aqui nessa igreja, amém? Quando se aproxima o dia do culto, porque quando a gente posta na rede social, principalmente nos stories e status, ele tem 24 horas, né? Fica lá e depois desaparece. Se eu botar um story hoje do culto de quarta-feira, amanhã já não está mais lá. Então, geralmente eu sempre busco colocar em um tempo que dê até chegar o horário do culto. E posto também nos feeds, tanto da igreja, da Techuvá Church, quanto na minha rede social particular. Então eu queria motivar você que tem o acesso, que recebe essas divulgação dos nossos cultos, que nos ajudasse nisso, nessa divulgação. Eu fiz agora um folder que fala lá os dias do culto, quarta-feira de 19h30, culto de ensino, sexta-feira temos intercessão, que é o culto de oração de 20 horas às 21, e domingo tem um culto de 17h30, o início. Então eu coloquei lá para você nos ajudar a divulgar o que nós fazemos aqui, amém? Nós estamos buscando fazer um trabalho sério aqui. Nós cremos que o Senhor está nessa obra e Ele já tem provado para nós que está conosco, porque o que nós já enfrentamos de dificuldade aqui, você não tem noção, e Deus está sempre nos dando escape, chegando com providência. Trabalhar para o Senhor na obra de Deus nem sempre é fácil, nós encontramos desafio, e nós temos encontrado, Renato, muitos desafios. Então eu te peço de coração, nos ajuda a divulgar sobre a nossa programação, os dias de reunião. Convida pessoas. Quando você vier para cá, uma pessoa que você convidar para ouvir a palavra já é suficiente, é muito importante. Não é com o intuito de encher pessoas aqui para dizer que a igreja tem muitas pessoas, mas é para trazer pessoas para perto de Jesus. Esse é um dos avisos. Então, quarta-feira a gente tem culto aqui de ensino, 19h30. Sexta-feira a gente tem oração de 8 às 9. Né? Às vezes vem só a minha esposa, mas a gente vem, a gente se ajoelha aqui, a gente anda nesse espaço, ministra sobre essas cadeiras, nós profetizamos sobre essa cadeira, nós declaramos sobre as pessoas que estão aqui nesse altar. Então nós temos crescido nessa área, e Deus tem trazido essa palavra de crescimento, sabe? Esse ano vai ser um ano de crescimento, você precisa se envolver nisso. Nós vamos voltar a ter um local aqui para a gente arrecadar alimentos, para ajudar as pessoas necessitadas. A gente vai voltar com 1 quilo do amor, e a gente está se programando com a Cris para um bazar, e a gente vai trabalhar divulgando isso também, amém? Então quarta, culto, sexta, oração, e domingo nós temos esse culto. Então sejam conosco, divulgue, chame pessoas, sabe? Faz com que esse trabalho alcance outras pessoas. Nós temos o Facebook. Depois que essa administração termina no Facebook, eu pego ela e lanço no canal do YouTube, para que também outras pessoas sejam alcançadas. Então faz parte desse crescimento, sabe? Nos ajuda, vem participar. Não queira só ver, seja um participante, esteja envolvido. Isso é muito importante, amém? Que o amor do Pai, a comunhão dos santos e a doce consolação do Espírito Santo de Deus
seja com cada um de nós em Cristo Jesus. Irmãos, vão em paz e tenham uma boa semana.